Em relação ao prefeito Alisson, que eu já disse aqui na sua entrevista várias vezes, que ele é um rapaz talentoso. Eu vou tirar o rapaz, parece depreciativo, mas é um agente público talentoso. Tem uma carreira política vitoriosa e meteórica de deputado estadual a prefeito da segunda maior cidade do estado, num curto espaço de tempo, e reeleito, agora que mostrou que houve a aprovação da maioria do eleitorado do seu município, né? Tem pontuado nas pesquisas que são publicadas muito bem, muitas delas em primeiro lugar. Então, inegavelmente, é um quadro político que precisa ser respeitado e compreendido, e nós gostaríamos que ele tivesse ao nosso lado. Agora, nós não podemos dissociar o estado do Rio Grande do Norte do Brasil, BG, e Bruno e Suzy, não podemos. Então, eu, por exemplo, não posso compor uma chapa majoritária tendo ao meu lado senadores que, a nível nacional, pensam diferente da gente. Eles não podem ser apenas proativos a favor do Estado, que isso é uma obrigação. Eles precisam ter uma afinidade do ponto de vista programático e ideológico. Aliás, a política precisa ser assim. O senhor está falando de incompatibilidade entre a presença de Zenaide apoiando você está traduzindo. Objetivamente. Você está traduzindo. Vamos lá. Se Zenaide estiver com o senhor, numa resposta, deu duas cajadadas. Numa resposta, o senhor está dizendo que é importante o grupo de centro-direita estar unido, que o senhor é pré-candidato, que setembro, outubro vai apresentar aí um projeto para o Rio Grande do Norte, que o PL está pronto para a eleição, que Alisson é um ativo político importante e poderá fazer parte deste projeto em qualquer condição, mas ou como apoiador, como que não pode ter nesse grupo alguém que discorde do pensamento completamente deste grupo, seja antagônico, seja de pensamento do Estado, seja ideológico, é isso? Não. E só quem pensa diferente nesse caso aí Alisson Bezerra e a senadora Zenaide. De uma forma mais clara, não do Estado, porque nós não queremos aqui depreciar o mandato de ninguém. Eu acredito que todos os 11 representantes do Estado do Rio Grande do Norte de alguma maneira contribuem para o Estado. Eu não estou entrando nesse mérito, eu estou falando que nós temos uma postura de Brasil. E a postura do Brasil tem que se refletir no Estado do Rio Grande do Norte. Então, com todo o respeito que eu tenho à senadora Zenaide, que gosto dela pessoalmente, eu não poderia votar nela. Porque ela, nacionalmente, a posição dela é a favor do governo do Partido dos Trabalhadores e tem uma série de posições em relação à visão de país que estão na contramão do que nós defendemos. Deixa eu fazer uma pergunta direta, senador. Bem rapidinho, Bruno. Pela uma união pelo Rio Grande do Norte, já que a gente percebe aí que Fátima escanteou Zenaide, a fala aí de vários aliados dela. Pela uma união pelo Rio Grande do Norte, não teria condição de chegar com Zenaide? Eu coloquei uma condição que para mim ela é sine qua non, sem a qual não se avança. Né? O nacional reflete no estadual e vice-versa. Aliás, eu acho que a política precisa ter essa nitidez. Eu sempre me incomodei bastante com esse excesso de pragmatismo. Quer dizer, eu sou uma pessoa no Rio Grande do Norte, sou outra lá fora. Você tem que ser uma pessoa só. E mais, você está vendo na época das redes sociais. Por exemplo, eu fui muito criticado, né, no Brasil afora, porque votei favoravelmente a deputados federais. E para mim foi difícil esse voto, eu lhe confesso. Porque eu tenho defendido austeridade fiscal, responsabilidade fiscal. E votar no aumento de deputados implica em aumento de 60 milhões de reais de custo, apesar do que diz a própria consultoria da Câmara, que vai ser um rearranjo orçamentário. Mas a gente sabe que vai aumentar 60 milhões de reais por ano. Mas por que eu fiz isso? Porque eu sou senador da República representando o Rio Grande do Norte, é a casa da federação. Então, votar na contramão do que eu votei significaria privar o Rio Grande do Norte de mais 2 representantes no quadro nacional. Veja a necessidade que a gente tem de se posicionar, mas eu não corro desse tipo de posicionamento. Eu não me escondo. Eu não deixo de me posicionar. Por exemplo, vai ter agora a questão dos jogos, cassinos e tal. Natal o Rio Grande do Norte poderia ser beneficiado com um cassino. Eu acho que o jogo ilegal é um problema, mas acho que o maior problema ainda é a gente depender desse tipo de atividade que, na verdade, privilegia o crime, que faz com que famílias estejam vitimadas pelo vício do jogo. Então eu vou votar contra. O grupo que venceu a eleição de 2024 em Natal, ele continua juntos? Leia-se, Rogério Marinho, Paulinho Freire, Stevenson Valentim e Álvaro Dias. Olha, ontem eu estive com o Paulinho, com o Álvaro e com o Nina, lá em Brasília, conversamos muito, nós estamos bem afinados. Stevenson, para mim, inclusive, tem sido, além de uma surpresa positiva nessa virada que ele deu nos últimos 3 anos, né, de se dedicar ao Estado da maneira como ele está fazendo, não que não tivesse feito nos 4 anos anteriores, mas ele se aproximou da política, ele passou a ser mais efetivo na execução de políticas públicas, né?
como tem sido uma pessoa com quem eu tenho conversado muito em Brasília, né? A gente tem tido muita afinidade, né? Paulinho é um amigo que eu tenho há 50 anos, né, Bruno? Você sabe disso, nós estudamos juntos, né? E eu conheço Paulinho, o potencial dele, tenho torcido muito para que ele faça uma grande administração pela população de Natal e tenho ajudado. O Álvaro, eu estive com o ex-prefeito Álvaro há 2 ou 3 meses atrás, mas estou aberto a qualquer conversa, então acredito que a gente está sim afinado e vamos buscar o melhor para o Estado. Uma coisa que eu quero deixar claro, da minha parte não há nenhuma, mas nenhuma mesmo, preocupação em ter, como é que a gente fala, esse protagonismo excessivo. Eu tenho mais 6 anos de mandato. Hoje eu sou líder da oposição no Congresso Nacional, sou secretário-geral do maior partido do Brasil, né? Então vim para o Rio Grande do Norte para esta missão é porque eu me sinto devedor do Estado do Rio Grande do Norte. Eu só estou onde estou porque foi o povo do Rio Grande do Norte que me colocou lá. Então não há nenhuma vaidade nesse processo. A vereadora Nina Souza, secretária de Ação Social, foi convidada para o PL para os seus quadros? Sempre, ela está sempre convidada. Convidei-a recentemente, convidei ela no começo do ano passado. Senador, a pré-candidatura do Coronel Hélio a senador, ele está percorrendo todo o estado, é um ativo do PL? É legítimo. O que eu disse ao Coronel Hélio, a importância de ter me perguntado, foi que se ele conseguisse viabilizar, né, pelos méritos dele, pelo trabalho que ele porventura vai exercer, ele vai ser levado em consideração na hora da nossa escolha. Agora, não há uma condição assim, vai ter que ser fulano ou beltrano, até porque há outros quadros e uma necessidade de o partido, né, buscar uma relação, inclusive, de buscar parcerias com outros partidos. Nominata de estadual e federal para 2026, o PL vai trazer novos quadros? Há uma perspectiva de ocupar várias cadeiras, senador? Obviamente já está trazendo. E só para deixar mais claro, para nós a eleição de senador é importantíssima. Por isso a minha preocupação com aquilo que eu falei com a senadora Zenaide. Porque a gente vai ter que ter alguns enfrentamentos para fazer com que volte à normalidade democrática, e nós precisamos de pessoas que a gente possa confiar de que a Constituição de fato vai ser exercida nesse aspecto. E Bruno Araújo. Senador, eu teria várias perguntas para fazer, mas o tempo não permite. Só não fale mais da economia, que já passou. Não, a gente está falando de política local. A primeira questão, senador, é a seguinte: Alisson é o player, o personagem político que tem liderado a maior parte das pesquisas. Numa eventual composição, o senhor aceitaria abdicar da sua candidatura para ter a de Alisson liderando este grupo político? E aí eu vou repetir a pergunta agora com um viés diferente do de Suzy. Tendo Zenaide, isso de forma muito clara, apoiando Alisson, isso inviabiliza Alisson numa composição com o senhor, com o Stevenson e comigo sim, mas não significa que ele não possa ser candidato, ele tem um partido. Mas vamos ser assim, bem... para ser bem claro, entendeu? Por isso que eu fiz a pergunta mais clara. O mais claro possível. Vamos lá, gente. Não dá para dissociar a política nacional da política local. Nós estamos vivendo um problema muito sério no Brasil. O senhor acredita que a direita precisa ter essa cautela de evitar essa divisão para não beneficiar um candidato do lado oposto? Para não incorrer no erro que a esquerda, por exemplo, cometeu em 2022? A eleição para senador é um turno só. E a vantagem a eleição para governador é sem 2 turnos. Isso, então, claro. Primeira coisa. Segundo, em 2022, e aqui eu chamo aqui o testemunho de todos aqueles que participaram da minha eleição, eu tive o cuidado e a preocupação de aonde eu fui, os municípios do estado do Rio Grande do Norte que eu percorri, pedi voto para Jair Messias Bolsonaro. Eu deixei claro para a população do Rio Grande do Norte quem eu era, quem eu representava, da maneira que eu iria me comportar. Eu tive 42% dos votos válidos, então faltou 8% para eu ter 50% dos votos válidos. Então a divisão, de fato, numericamente me favoreceu. Mas muitos prefeitos que apoiaram o Rafael teriam me apoiado. E muita gente que votou em Rafael teria votado talvez no candidato do PSOL pela reação que tinha Carlos Eduardo. Tá? Então, eu não sei se seria tão diferente a situação, né, se houvesse uma composição distinta. Mas o fato é que se apresenta simples, mas não é de fácil resolutividade. São votações diferentes. Senador, para encerrar sua pré-chapa, se fosse para ele, o minha senhor decidir. É uma pré-chapa da pré-campanha. Quem são os senadores? Vamos lá. Eu só tenho hoje um candidato que é o senador Stevenson, candidato ao Senado. Né? Nós estamos, como eu disse no início aqui, construindo um projeto,
Nós temos outros players na política que têm interesse de compor uma chapa majoritária. Todo mundo é respeitável, tem que ser levado em consideração. E o momento de definição disso é normalmente nesse período que antecede as convenções partidárias. Eu entendo que nós que trabalhamos política, nós aqui, né, e aqueles que estão nos acompanhando, mas não é o caso de 90% da população do Estado que está cuidando da vida deles, né, temos uma certa ansiedade nesse processo. Mas historicamente, basta você compulsar, né, os jornais da época, você decide uma chapa majoritária entre os meses de abril e junho, né, da época da eleição, até porque a convenção acontece entre julho e agosto. Isso. Tá? Então a gente vai ter tempo. Acho que todo mundo tem que fazer seu dever de casa. O PL está fazendo.